pessoal, bem-vindos a mais um episódio do The UCast, um projeto da The Unity Education. A gente hoje tem um bate-papo extremamente interessante, extremamente importante para nós, fisioterapeutas, um profissional, um tipo de profissional que nos dá um suporte tremendo, tanto em processo de reabilitação de pacientes não atletas, quanto também no suprassumo do atleta. Então eu queria dar um salve aqui para o Thiagão. Boa tarde, Thiagão. E aí? Fala, Rick, tudo bem? Beleza. Boa tarde. Já vamos falar do nosso profissional que tá aqui, né? Mas, sem dúvida, prazer estar aqui de novo nesse episódio. Um episódio bem legal, discutindo e ampliando um pouco os conhecimentos sobre o que é a fisioterapia e quais são as áreas que estão em volta da fisioterapia que contribuem também no processo de recuperação, né? E aproveitando disso, já apresentar para todo mundo aí a Laila, que é a nossa convidada de hoje. Prazer ter você aqui conosco, Laila. Vou deixar aí você se apresentar aí primeiro e enfim, né, falar um pouquinho de você aí, da sua área. Maravilha. Obrigada pelo convite, Rick, Thiago. Para mim é uma honra discutir algo que eu gosto tanto, que é trabalhar a nutrologia junto aí com a fisioterapia. Bom, eu fiz pós-graduação em nutrologia e estou finalizando minha pós-graduação em endocrinologia também. O objetivo nosso é que a gente consiga otimizar o tratamento na recuperação desse paciente, né? E aí vem aquela grande pergunta, aonde a nutrologia entra, né? Às vezes a gente levanta essa dúvida. Aonde a gente pode contribuir? E a gente estava aqui antes conversando um pouco sobre isso, como que muitas vezes o paciente, quando ele chega, se ele tem uma lesão, naturalmente ele é um paciente inflamado. Seja um atleta, porque ele excedeu na atividade física, ele também está inflamado, seja um paciente que está no sobrepeso, que tem uma obesidade. Isso tudo gera uma inflamação. E a fisioterapia vem aqui, né, abordando aqui a parte mecânica, e a nutrologia vai entrar abordando essa inflamação na parte metabólica, que é extremamente importante. Então, muitas vezes a gente pega um paciente que ele está com dificuldade de recuperação, ele está ansioso para voltar para os treinos, né, Rick? Isso acontece muito, eu acho que é o que a gente mais observa. E nessa hora a gente precisa ter muito cuidado com o paciente. Por quê? Porque é um paciente que ele vinha treinando e ele vai deixar de treinar na mesma intensidade. E qual que é o nosso grande cuidado? A gente quer evitar que ele ganhe gordura e que ele perca massa muscular. Esse é o nosso grande objetivo aqui, focando nesse paciente na parte nutricional. E antes da gente começar, o Thiago estava abordando aqui, né, alguns medicamentos que às vezes são utilizados e a gente tem que ficar muito atento para não entrar num fator importante que é de desnutrição. Às vezes existe um medo de ganhar peso e um paciente mal orientado, ele acaba muitas vezes restringindo a alimentação e perdendo musculatura. Vocês percebem isso aí também? Não tem... Quem vai... eu já acho... vi várias coisas na cabeça aqui. Eu percebo tremendamente isso eu percebo claramente no atleta de alto rendimento, que tem realmente uma mudança abrupta na sua rotina depois quando ele se lesiona e precisa ser afastado, ou até mesmo quando ele está treinando de uma forma restrita. Às vezes ele não está totalmente afastado, mas ele está treinando de forma restrita. Mas eu também percebo isso muito nos pacientes não atletas, né, que mudam completamente sua rotina, não só sua rotina nutricional, mas sua rotina de todos os hábitos diários a partir de uma lesão. Perfeito. E isso é realmente algo que pode impactar negativamente no nosso tempo final de afastamento ou no nosso tempo final de tratamento, né? E olha que legal isso que você falou, né? As pessoas não atletas, qual é o grande problema disso, né? Se ela tem um sobrepeso, uma obesidade, naturalmente ela é uma paciente já inflamada. Então, qual que é a grande questão aqui? As células de gordura já liberam citocinas constantemente. Então, é um paciente cronicamente inflamado. Quando ele tem uma lesão no joelho, no quadril, na coluna, seja onde for, é um paciente que responde de forma muito exacerbada à inflamação. Então, se esse paciente está lesionado e a atividade física está restrita, ele precisa colocar luz na alimentação, ele precisa reduzir essa inflamação através do alimento. E aí, algo que é muito interessante a gente pensar, e muitas vezes a gente fica naquela sensação de que eu preciso tomar algo como um anti-inflamatório. Quais suplementos são anti-inflamatórios? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de pensar no que tomar para anti-inflamar o corpo, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente está ingerindo causam uma inflamação exagerada. Então, antes de pensar em algo que a gente vai tomar para tirar essa inflamação, eu preciso deixar de comer o que está inflamando. E existem alguns alimentos que a gente já sabe que, comprovadamente, eles geram maior inflamação. Então, os principais são as farinhas de trigo, então, glúten aqui é extremamente importante, os açúcares no geral. Então, eu acho que é interessante essa abordagem, porque você não precisa ser um nutricionista, um nutrólogo para poder orientar.
a gente já pode abordar o paciente e falar um pouco sobre isso, né? Assim, olha, vamos reduzir nesse momento de recuperação essa ingestão excessiva de farinha de trigo, ingestão excessiva de açúcares e muito leite também, né? Não sei se vocês já observaram, quando o paciente ingere muito leite, ele acaba gerando uma inflamação crônica também de vias aéreas superiores. Então, tem mais rinite, mais sinusites, muito devido a esse alimento. Então, primeiro ponto, retirar da alimentação que gera inflamação. Segundo ponto, instruir o aumento do aporte proteico. Isso é fundamental. E isso pode ser através do próprio alimento, então ovos e carnes no geral, ou através do suplemento, que é um suplemento muito importante, que é o whey protein. Então, isso são coisas que acho que todos podem orientar para evitar uma perda significativa de massa muscular. Haverá perda, não tem jeito, a gente está realmente exercitando menos, mas para a gente reduzir a perda, eu vou citar aqui 2 suplementos que eu acho que são fundamentais, que um deles é o whey protein e o segundo a creatina. A creatina ajuda, né, o paciente a ter um pouquinho mais de força muscular, ela é neuroprotetora, ela ajuda a lubrificação articular, então são 2 suplementos que podem ser usados aí durante esse processo de recuperação de lesão, que de fato não tem nenhuma contraindicação, a não ser um paciente que tem uma doença renal grave, mas caso contrário a gente pode manter nos pacientes, e isso é fácil de adquirir também. Legal, isso que você está trazendo aí, Laila, que eu fico pensando aqui na cascata de eventos de uma lesão, né, de qualquer paciente, seja atleta ou não atleta, ou praticante de atividade física ali, ele tem uma cascata hormonal de inflamação ali pela lesão aguda, pelo trauma, processo de cicatrização tecidual ali, né, a fase de regeneração tecidual, mas também existe um evento inflamatório causando dor, né, que vai irritar aqueles tecidos periféricos ali, que se permanente ao longo do tempo, pode causar até uma sensibilização central, que é o processo de desenvolvimento de dor crônica, né? E algumas lesões que o paciente convive com esse processo inflamatório ali há um tempo, vamos pegar uma hérnia discal ali, né? Algumas dores no ombro que na clínica, às vezes, esse paciente chega já com relato de dor há mais tempo, às vezes meses ou até mesmo anos sentindo aquela dor. E nunca teve uma orientação também da parte alimentar, né? Já tentou vários medicamentos, já tentou vários autoprescrições de suplementos diversos, né? Então, eu queria ver aqui o que você já trouxe o whey protein, a creatina, e de alimentos, assim, o que também ele pode ingerir para beneficiar esse processo, né? Essa redução da inflamação. Sua pergunta foi fantástica, Thiago. E até porque a gente pode usar esse suplemento, mas eles não são essenciais. O que é essencial, na realidade? Aumentar o aporte proteico através do próprio alimento. Então, não há necessidade de acrescentar um whey protein. Isso é legal de entender, porque isso deixa muito amplo. Qualquer paciente pode seguir essa orientação de aumentar principalmente a ingestão de carnes no geral, qualquer uma, tá? Assim, existe um mito muito grande em torno da carne vermelha, que é inflamatória, a gente já sabe que isso é um mito, mas ela é muito rica na proteína, então a gente vai aumentar o aporte proteico através de carnes e ovos, e aí se o paciente não quiser fazer uso de alguns suplementos, também isso é muito adequado. Para reduzir a inflamação, a gente vai tentar, nesse momento, reduzir uma quantidade significativa de carboidratos. E existe esse medo de que não terá energia, de que a gente vai ficar fraco nesse momento, mas o que eu preciso nesse momento da lesão? Aumentar o aporte proteico para eu manter a massa muscular ou perder o mínimo possível e não ganhar gordura. Se eu estimulo muito a alimentação com carboidratos, eu acabo aumentando a minha quantidade de gorduras, porque eu consigo ter um pico de insulina. Cada vez que a gente ingere muito carboidrato, eu tenho um pico de insulina e eu acabo anabolizando as minhas próprias células de gordura. Nesse momento, então, que eu quero desinflamar, e quem mais gera inflamação no corpo, além da própria lesão, são as células de gordura, é reduzir um pouco o carboidrato e aumentar o aporte proteico. De forma ideal, é como se a gente tivesse uma alimentação onde a gente tem proteína sempre superior à quantidade de energia, que a gordura é a soma da gordura com o carboidrato. Então, priorizar realmente a ingestão de proteínas, isso é fundamental. E é importantíssimo, porque durante esse momento de recuperação, o atleta está emocionalmente abalado, a própria pessoa, né? O Rick colocou isso muito bem, a pessoa não precisa ser atleta, o lesionado ele acaba saindo um pouco das atividades dele sociais muitas vezes, né? Um futebol, um beach tênis que ele tinha prazer em jogar.
Então, colocar um foco em manter pelo menos uma composição corporal adequada para quando ele retornar aos treinos, ele não perca tanto, é fundamental. E além da alimentação, a gente pode abordar alguns pontos importantes, como sono. Né? Então, a gente sabe que o paciente que dorme mais cedo, ele tem uma recuperação melhor. Um paciente que ele sofre de insônia ou dorme poucas horas ao dia, ele vai se recuperar mais lentamente. Isso é uma outra orientação que eu acho legal e que é muito benéfica, assim, para o próprio paciente, sem custo nenhum, né, Thiago? Então, eu acho que toda orientação que cabe a todos e que não gera custos e que vai trazer benefícios, eu acho que ela deve ser abordada, né? A gente conversou um pouquinho, né, Rick? A gente não precisa ser nenhum grande especialista para poder orientar essa parte da alimentação que a gente falou, para orientar um sono mais adequado, para verificar muitas vezes, aí nesse caso aqui, se o intestino está adequado ou não. Isso é parte de nós, né, nutrólogos, a gente também vai fazer essa abordagem. E olha que interessante, um paciente inflamado, se ele não tem um intestino adequado, se o intestino dele é constipado, ele tem uma resposta à inflamação ainda mais exacerbada. Por que isso? A gente deveria se alimentar e evacuar sem fazer tantos esforços assim. Quando eu tenho um intestino constipado, eu tenho essas células do intestino, que são esses enterócitos, eles ficam afastados. Então, o que eu estou ingerindo, e muitos alimentos são como glúten, açúcares, eles vão atravessar essa barreira e gerar um impacto de inflamação maior. Então, são pessoas que terão uma resposta à inflamação ainda mais acentuada. Olha que interessante quando a gente junta, né, a parte da inflamação mecânica e na parte, por exemplo, articular, junto com uma questão intestinal, como a gente pode entregar para o paciente uma recuperação melhor. De nada adianta a gente ficar colocando suplementos se eu tenho um intestino constipado, se eu tenho uma absorção inadequada. Então, isso tudo vai entrar para melhorar e potencializar a recuperação do nosso paciente mesmo. Olá, eu acho assim que a rotina nutricional, a gente tem uma máxima, a gente fala bastante como fisioterapeutas nas nossos desafios de recovery, que é tentar deixar o nosso atleta ou o nosso paciente mais preparado possível para os seus próximos compromissos como atleta, tá? E aqui vindo para o atleta, não só para o atleta de alto rendimento, mas vindo para o atleta amador. E eu, por exemplo, falo bastante sobre recovery em alguns eventos, eu sempre falo sobre recovery, eu falo 80% é sono, alimentação e hidratação. Perfeito. E os outros 20% fazem parte de todo esse grande aparato de tecnologia que a gente tem hoje no recovery, que são as botas de compressão, os fotobiomodulação, e a indústria do recovery hoje é uma indústria completamente inquieta, que lança produtos e tecnologias a todo tempo no mercado. E a gente fala, em linhas gerais, de forma até simplista, a gente fala, não, é sono e alimentação. E aí, eu que já convivi há muito tempo com atletas, eu sei que o sono e a alimentação são dois grandes problemas para o atleta. Porque se fosse fácil, sono e alimentação, então beleza, só dormir e comer bem. Só que, sim, o atleta, ele boa parte das vezes, ele não dorme bem, né? Isso até parece ser algo meio contra o senso comum, porque a gente pensa que quem tem problema de sono é o indivíduo depressivo, é o indivíduo idoso, enfim. Mas o atleta dorme mal em geral e ele não se alimenta bem boa parte das vezes, né? E por ser mal orientado e, sobretudo, por não fazer as melhores escolhas. Então, assim, quando a gente fala em recovery, a gente fala, nutrição e sono. Perfeito, mas o sono e a nutrição são dois grandes problemas, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, primeiro em relação ao sono. A gente falou da importância do sono. Existem... Eu posso buscar na nutrologia, ou na verdade nos hábitos nutricionais, algo que favorece o meu sono, Perfeito. que vai fazer, sei lá, uma higiene do meu sono melhor, vai me fazer pegar no sono melhor, ter um tempo de latência menor do sono. Eu consigo buscar nos alimentos isso, ou na suplementação, ou enfim, qualquer... Perfeito. E por outro lado, na nutrologia... eu queria que você comentasse um pouco do tanto que a gente tem hoje atalhos. Porque antes, perfeito, eu que convivi muito tempo em vestiário de futebol, beleza, eu tenho que ingerir proteína e carboidrato logo depois do jogo. Então, às vezes a gente fazia um shake lá e etc, mas não era palatável pro atleta. O atleta não gostava de sair do jogo e ter que tomar um shake. O cara já tomou água o segundo tempo inteiro, enfim. E hoje a gente tem grandes atalhos, né? Eu sei que a gente tem grandes atalhos, que a gente tem situações, alimentos ou até mesmo suplementos que eu consigo, com
uma pequena ingestão, já fazer uma ingestão adequada de proteína e carboidrato. Então, assim, 2 perguntas nesse momento aqui. Primeiro, o quanto que eu consigo buscar dos alimentos a ajuda para o meu sono. E depois, o quanto a gente tem hoje em dia de avanços tecnológicos que não vão fazer meu atleta, por exemplo, ter que fritar um bife de frango dentro do vestiário ou logo depois de uma partida, enfim. Ótimo, excelente. Perguntas excelentes. Eu acho muito legal essa pergunta sobre o sono, né? Entender que o suplemento ele pode ajudar, a gente vai falar deles, mas isso serve da mesma simplicidade, com a mesma simplicidade que a gente estava falando sobre alimentação e descanso. Cuidar do sono também é muito simples. E a gente vai cuidar da parte do higiene de sono antes de pensar na suplementação. O que é isso? De nada adianta, Rick, ficar olhando o celular, televisão, ficar com a luz acesa 1 hora, meia hora antes de dormir, porque isso ativa essa parte posterior do nosso cérebro que a gente fica ligado. E existe uma ilusão de que a gente vai passando o Instagram, né? Eu tô sem descansando. sono, eu vou ficar ali vendo o Só Instagram. que o cérebro tá fazendo conexões. Independente se tem som ou não, o fato da gente visualizar e essa luz entrar no nosso cérebro, ativa o nosso cérebro, ativa o cortisol. E a gente fica ligado. E com isso tem mais dificuldade de dormir, tem mais dificuldade de elevar a própria melatonina que a gente tem de forma natural. Então isso é muito interessante. O que a gente vai fazer com o cuidado do sono? Deixar as luzes mais baixas, evitar eletrônicos, evitar televisão, celular, pegar um livro para ler, ouvir uma música, fazer uma oração. Qualquer coisa que não envolva a luz já é algo extremamente benéfico. Isso mais ou menos 1 hora antes de ir para a cama. E às vezes vai chegar, né, aquele paciente que fala assim, mas eu tenho hábitos noturnos, eu só consigo dormir muito tarde. Isso são hábitos. Da mesma forma que eles foram introduzidos, eles também podem ser retirados. Eu às vezes costumo dar o exemplo assim, na roça lá como Lampião, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, quando começa a escurecer, a gente sente sono. Porque no escuro o sono vem, a melatonina sobe. Então, falando de suplementos, a gente pode fazer uso da melatonina, que ela não ajuda a manter o sono, mas ela ajuda a regular o ciclo circadiano. Então, ela ajuda a informar para o cérebro que está na hora de descansar. Melatonina em doses baixas, hoje a gente sabe que tem grandes benefícios. O magnésio talvez seja o meu favorito aí nesse aspecto, porque ele faz um relaxamento muscular importante. Ele funciona também para relaxar a musculatura intestinal. Então, no dia seguinte, o intestino funciona melhor. Então, o magnésio ele é ótimo para evitar cãibras. Então, olha que interessante, usar o magnésio à noite, o magnésio de malato, por exemplo, numa dose de 350 miligramas, a gente consegue ter um relaxamento muscular que vai ajudar no sono e que ainda vai favorecer na nossa recuperação muscular. Então, a gente consegue usar um suplemento que age em várias formas aí nesse paciente nosso que está recuperando, tá? E falando das alimentações aí, do que a gente tem hoje, existem hoje várias coisas práticas, né, Rick? Assim, o whey protein, por exemplo, existem vários sabores e existem mais concentrados, menos concentrados. Existe o whey protein que tem carboidrato, que não tem carboidrato, que são mais hidrolisados ou não. Então, quando o paciente fala, eu não gosto de whey protein de jeito nenhum, ao invés da gente retirar isso, que é muito prático, né, assim, ter uma quantidade boa de proteínas, a gente pode sugerir uma outra opção. E se tá muito difícil, assim, existem algumas barrinhas hoje, isso é relativamente novo, que são barrinhas de frango, não sei se vocês já viram, desidratados, que também tem um aporte proteico muito adequado. O aporte da proteína é mais difícil, do carboidrato fica mais fácil, porque a gente consegue, né? Nas frutas, a gente consegue em outros alimentos, mas da proteína, quando a pessoa não tem muito esse paladar do doce e a gente só oferece whey protein, fica complicado mesmo. Mas hoje a gente tem algumas barrinhas de frango desidratado que podem ajudar aí nesse aporte adequado. Então, uma barrinha de frango, por exemplo, com uma fruta, pode encaixar bem. A questão é que o whey protein ele é mais fácil de ser digerido. Então, por exemplo, no atleta pós-treino, ele acaba sendo muito benéfico, porque a digestão dele é muito rápida e a absorção é muito positiva. E por isso a gente acaba usando bastante o whey protein, não só em quem está recuperando, mas nos próprios idosos, né? Porque muitas vezes a gente está falando de uma lesão de idoso, a gente está trazendo o atleta aqui, mas às vezes quem está lesionado é um idoso. E usar o whey protein em idosos é extremamente benéfico. A gente tem um trato gastrointestinal completamente envelhecido, que absorve muito pouco. Quando eu entrego um whey protein que já tem uma proteína quebrada, a absorção é infinitamente superior. Então, isso é algo também que a gente pode ajudar a orientar nossos pacientes. Não, legal demais. E pegando um gancho disso que o Rick e vocês trouxeram, né? Você trouxe, é legal que lá no meu caso, lá com os atletas lá no Comitê Olímpico, na seleção, viajo muito e tem um jet lag.
né, para recuperar. Existe, né, uma preocupação em relação à recuperação do sono quando se chega na viagem, porque tem uma competição. E vendo algumas revisões, alguns estudos mostrando o uso da melatonina previamente, né, na hora que a temperatura do corpo está mais baixa ali, e o magnésio também. Excelente. E aí, tirando, né, vamos mudar um pouco o olhar para alguns medicamentos indutores do sono. Perfeito. Né? Então, mostrando que não tem a necessidade desses medicamentos, e é bom a gente falar pro nosso ouvinte que muitas vezes o paciente está tomando algum medicamento ali por conta própria, que ele consegue isso de uma via mais natural. Excelente. Ali, né? E não só, né, pensando no sono, mas também no processo de emagrecimento ou na manutenção do peso durante a lesão, né? Então, é importante lembrar que, né, a gente estava conversando aqui antes que esse medicamento que ele está usando, imaginando que vai ajudar a manter o peso, na verdade, pode até prejudicar nessa manutenção de peso e sobrecarregar articulações e levar uma lesão também, uma nova lesão ou a não recuperação da lesão. Claro, e isso que a gente abordou e que você falou da melatonina e do magnésio é muito interessante, porque antes da gente pensar no suplemento, eu preciso ter o que a gente estava conversando aqui com o Rick, que é uma higiene do sono adequada. Então, um atleta que ele viaja, que ele vai fazer vai entrar num fuso horário aí, primeira coisa, higiene do sono, não adianta o magnésio e a melatonina se eu tô com a televisão ligada, se eu tô mexendo no meu celular, aí a gente acaba entrando e dizendo que aquele suplemento não adiantou porque eu não fiz o básico, que é quando a gente fala de básico de alimentação e sono, é isso, né? Que é fazer a higiene do sono em primeiro lugar. O magnésio e a melatonina funcionam muito bem. E no dia seguinte, para estimular um pouquinho o cérebro, a gente pode usar alguns adaptógenos. Rhodiola rosea, ashwagandha, que eles ajudam a modular o cortisol no dia seguinte. Então, essa combinação é muito positiva, da melatonina para induzir o sono à noite e de alguns adaptógenos pela manhã, como a ashwagandha, rhodiola rosea e a própria cafeína. Então, se tem um suplemento em nível A de evidência para isso, é a cafeína. Então, eu acho que... E aí, você não precisa usar cafeínas em cápsulas. Eu gosto muito de trabalhar de forma simples, porque quando a gente complica demais, parece que vai ficando difícil de realizar, né, aquilo. E uma xícara de café, por exemplo, já fornece essa cafeína que vai ajudar a nos acordar pela manhã, e vai ajudar com o uso da melatonina à noite. Então, a gente consegue ajustar esse ciclo circadiano de forma muito adequada. E é muito interessante dessa Então, os atletas aqui de Minas estão saindo na frente, né? Com o hábito do cafezinho já conta, né? E conta mesmo. Tô pegando outra... Voltando aqui na reabilitação, Laila, pegando um pouco o gancho do que a gente já vinha conversando. Eu tenho um grande desafio com meus pacientes, porque... Em geral, a maior parte dos meus pacientes são praticantes de atividade física, ou do ponto de vista profissional, do ponto de vista de lazer. E vários deles praticam atividade física, inclusive, com um grande objetivo de manter o peso. Aí, de repente, ele tem uma lesão, ele para de conseguir praticar essa atividade física, e ele tem essa preocupação de não ganhar peso em geral, por vários motivos, às vezes do ponto de vista para ajudar a reabilitação, mas boa parte das vezes até para bem-estar, saúde, estética. Ele acaba optando por, durante esse período inativo, já que ele consegue treinar menos ou não treinar até, ele é obrigado a não treinar, ele começa a correr para o lado da medicação, né? Então, assim, uma grande quantidade de pacientes meus, por exemplo, fazem uso de Ozempic hoje em dia, para a manutenção do peso durante um processo de afastamento, a hora que ele não consegue ter a força de treinamento que ele tem normalmente. E, em geral, no cenário normal, ele consegue treinar, se alimentar de uma forma moderada para boa e manter o peso. De repente, ele não consegue treinar, ele perde sua capacidade de treinar, e ele acaba optando por atalhos tipo Ozempic. Então, assim, eu queria que você... me contasse qual é o risco desse paciente em fazer uso do medicamento como esse num processo durante um período de afastamento, durante um período de lesão, se isso pode contribuir ou pode até mesmo contribuir positivo ou negativamente para o processo dele de reabilitação. Excelente pergunta, Rick. O uso do Ozempic, ele pode ser adequado, mas não necessariamente ele precisa ser usado. E muitas vezes ele é usado de forma equivocada. Então, eu vou falar um pouquinho de todos os exemplos aqui, tá? O Ozempic, quando ele é usado de forma inadequada, o paciente começa a ingerir menos alimentos, todos eles, e acaba optando por alimentos que não são nutricionalmente ricos. Então, ao invés dele comer, por exemplo, a proteína, e o que acontece com o Ozempic pra gente clarear aqui, né? Ele deixa todo o trato gastrointestinal mais lento. Então, a pessoa não consegue ingerir um volume muito grande de comida. É como se fosse uma cirurgia bariátrica. Dá pra gente entender dessa maneira. O que acontece nessa hora? O paciente, ao invés de comer 2 ovos pela manhã, por exemplo, ele come uma bisnaguinha e está satisfeito.
O que acontece a médio e longo prazo? O paciente começa a desnutrir. E o pior, a composição corporal piora muito. Ele pode até perder peso na balança, mas ele está perdendo peso às custas de massa muscular e mantendo gordura. E isso é uma grande preocupação, porque no tratamento de melhora e de lesão, a gente quer reduzir a inflamação. Se eu tenho uma redução de massa muscular e um aumento de gordura, eu acabo piorando a inflamação, mesmo pesando menos. Então, eu acho que ficar focado no peso absoluto da balança é muito raso. A gente vai precisar focar na composição corporal. Em uso o Ozempic pode ajudar na recuperação da lesão. De que forma? Com um bom ajuste nutricional. Então, aquele paciente que come uma quantidade de comida muito grande, que ele conseguia manter o peso porque ele se exercitava muito, esse paciente, temporariamente, se ele fizer uso de uma medicação para ajudá-lo a não ganhar tanto peso assim, pode ser benéfico, contanto que essa alimentação seja rica em proteína e com uma redução significativa de carboidratos e gorduras. Isso é importantíssimo, principalmente de carboidratos, tá? Então, o Ozempic ele pode ajudar. Né? Um paciente, por exemplo, que não é um atleta, mas que é um obeso, que está no sobrepeso e que lesionou, a própria sobrecarga, o peso dele piora a recuperação da lesão, né? Eu tenho um aumento de tensão na minha articulação. Perder peso é importante. E aí, usar o Ozempic nesse momento com uma boa recomendação nutricional pode funcionar muito bem. O que não vale? Usar a medicação por conta própria, na dose que imaginou, sem ajuste nutricional, porque isso é um tiro no pé, tá? De forma evolutiva, quando o ser humano emagrece, independente do uso de medicamentos ou não, se a gente pensar lá na Era das Cavernas, perder peso significava risco de vida, risco de morte. Então, manter a gordura era algo benéfico. Toda vez que eu começo a perder peso, usando remédio ou não, o corpo entende que a gente está em escassez de alimento. O que ele faz? Ele emite sinalização de fome e diminui a nossa taxa metabólica basal. O que acontece? A gente volta a engordar. Então, não é porque o tratamento não deu certo, não é porque não valeu a pena tentar perder peso, é porque se eu perco peso a qualquer custo, sem um ajuste adequado nutricional, eu acabo voltando com o meu peso anterior, porque é instinto mesmo, é um instinto nosso aumentar a fome e diminuir o metabolismo. E aí, como é que a gente vai fazer para driblar esse momento? Quando eu aumento a quantidade de proteínas que eu ingiro, e aí eu não estou falando aqui de calorias, a gente está falando de um alimento que dá muita saciedade e que é termogênico. Então, o corpo reage de um jeito diferente quando eu estou comendo proteína. Então, se eu estou falando de 100 calorias de um pão, é diferente de 100 calorias de um pedaço de carne. O corpo reage de forma diferente. E aí, essa explicação e esse ajuste precisa ser feito em uso de qualquer medicação. Senão, daqui a pouco eu suspendo o medicamento e aí eu tenho aquele ganho, que é aquele efeito rebote, que as pessoas têm tanto medo do próprio medicamento, né? Assim, ele pode ser usado, mas precisa ter uma boa orientação. Acho que tem bons usos também. Não, legal. E eu tô pensando, que você estava falando, eu estava pensando, né, nessa ingesta de nutrientes, de proteínas e tudo, né? E tô lembrando até de alguns pacientes aqui e na necessidade que o fisioterapeuta tem de saber orientar, né? Não só essa orientação que você trouxe aí de cuidado com a ingesta calórica, cuidado com a automedicação, né? E até mesmo que horas encaminhar para um nutrólogo, né? Que horas ir ao médico, que horas encaminhar ao nutrólogo, fazer essa ação multiprofissional, né? E eu tô pensando aqui num cenário de um paciente que é vegano, né? Assim, né? Muitas vezes eu tô pegando, pô, é fácil, controla o carboidrato, fácil assim, né? A minha orientação, controla o carboidrato, controla o açúcar, aumenta a ingesta de proteínas ali, animal ali, né? Você falou do frito bife de frango ali, a mais ali. Mas esse paciente falou, pô, eu sou vegano. É uma hora que a gente tem que encaminhar para um nutrólogo ali, para ter uma orientação e acompanhamento. Então, eu queria que você falasse dessa importância que esse paciente, às vezes, ele vai recuperar da lesão, e ele vai voltar a fazer uma prática de atividade física, né? Então, eu acho que ter esse acompanhamento é importante, né? Claro. O vegano, o vegetariano, hoje são opções muito comuns, né, no nosso dia a dia. Normalmente, para que a gente tenha um aporte proteico adequado nesses pacientes, será necessária suplementação, tá? A gente não consegue, muitas vezes, ter um aporte proteico adequado sem que a gente suba muito carboidrato, porque não existe na natureza algo que venha dos vegetais, que tenha mais proteína do que carboidrato. Então, quando a gente pega feijão, lentilha, grão de bico, que muitas vezes é colocado como proteína, ele tem, às vezes, 3, 4, 5 vezes mais
quantidade de carboidrato do que de proteína. Então, para eu bater a meta proteica, eu acabo aumentando muito a minha quantidade de carboidratos. Então, nesses pacientes, a gente pode usar, por exemplo, a proteína, já igual a gente tem um whey protein, a gente tem a proteína da ervilha, a gente tem um suplemento já com a proteína concentrada. Isso pode ser usado. Além disso, nesses pacientes, a gente vai ter que ficar bastante atento com a quantidade de ferro. Então, isso é importantíssimo. Alguns pacientes vão ter uma anemia severa pela alimentação, outros não. Mas quando tiver, a gente vai precisar repor o ferro. E a vitamina B12, que também é fundamental. A gente encontra muita vitamina B12 nos bichos no geral. E esses pacientes acabam ficando deficientes. Então, são pacientes que a gente precisa suplementar mais. A vitamina B12 ela é fundamental para melhorar a disposição, cognição, energia, performance, tudo isso é fundamental. Quando esse paciente não faz ingestão através do alimento, a gente vai usar a suplementação, tá? Alguns outros suplementos que podem ajudar aí também na recuperação. O ômega 3, que já é bastante estudado, é um anti-inflamatório muito comum que pode ser utilizado. A vitamina D, que também é utilizada. A cúrcuma, quando ela é misturada com a peperina, ela aumenta a absorção e é um anti-inflamatório natural. Então, às vezes, aquele paciente que está em uso de anti-inflamatório há muito tempo, e ele pode ter uma lesão, por exemplo, gastrointestinal, usar um suplemento como cúrcuma pode ajudar, pelo menos, a minimizar um pouquinho essa sensação de inflamação. Porque a inflamação, ela é importante. O problema é que quando ela está exagerada, ela dificulta a recuperação. Então, a gente vai precisar ter esse manejo, né? Assim, a inflamação é fundamental. Para o tecido, para a recuperação, mas ela, quando ela é exagerada, ela acaba piorando o nosso quadro. Então, a gente vai precisar ter esse manejo. E, às vezes, esses pacientes fazem uso excessivo de anti-inflamatórios e alguns suplementos, como a cúrcuma, podem ajudar, né? Assim, não estou dizendo que eles são tão bons, tão eficazes quanto os anti-inflamatórios, mas no momento quando a gente precisa mesclar um pouquinho e retirar um pouco o anti-inflamatório, usar esses suplementos podem ser benéficos. Assim como o colágeno tipo 2, que ajuda na lubrificação da cartilagem, eles também são importantes, a gente pode fazer uso deles nesse momento de recuperação. Existem outros suplementos que a gente pode usar, mas nunca pensar em suplemento antes de pensar no básico, antes de pensar numa alimentação adequada, num sono adequado, né, num aporte proteico adequado, que não precisa de whey protein, a gente pode fazer isso através do alimento. Antes disso tudo, não dá para pensar na suplementação, senão a gente vai tratando o paciente de forma inadequada, a meu ver, assim, né? A gente precisa fazer um terreno muito fértil para depois colocando alguma coisa que possa ajudar, né? Eu acho que o pensamento é sempre do mais simples para o mais complexo. Bom, bate-papo bom passa rápido, né? Então, já encaminhando aqui para a reta final, Laila, eu tô com a gente tem, dentro do processo de cicatrização tecidual, a gente tem 3 fases muito bem distintas, uma fase inflamatória, uma fase de proliferação, onde o corpo começa a depositar fibras, seja no ligamento, no músculo, no tendão, numa cápsula, enfim. E depois tem uma fase de remodelação. Então, assim, eu falo bastante com meus alunos que 1/3 do processo, na verdade, de cicatrização tecidual, eu me preocupo com a inflamação, em controlá-la, mas 2/3 eu me preocupo em tentar otimizar o processo de regeneração. Perfeito. E quando a gente fala em regeneração e reparo, me vem à cabeça as possibilidades dos tratamentos hormonais. Então, assim, eu acho que a gente tem uma grande área de pesquisa nova, e não só de pesquisa, mas de intervenção prática também nova. Eu queria que você finalizasse essa participação aqui, falando pra gente o que a gente tem de avanço hormonal no quesito acelerar ou contribuir com o processo cicatricial, pensando no paciente lesionado, que vem lutando para desenvolver um processo cicatricial adequado e para que ele consiga voltar à atividade física o mais breve possível. Excelente, Rick. A sua pergunta é muito pertinente, até para a gente trabalhar nos mitos, né? Assim, nos medos, e eu acho que é importante esse momento aqui. Existem vários estudos randomizados, seríssimos, mostrando os benefícios dos hormônios na recuperação de lesão, e os hormônios, eles devem ser usados para ajudar o paciente, caso o paciente não tenha nenhuma contraindicação. Então, alguns hormônios já são usados em crianças, em idosos, como a oxandrolona, porque é um hormônio que ele consegue anabolizar sem tantos efeitos colaterais assim. Por um tempo limitado, a gente consegue ter um benefício muito grande. Então, se eu tenho uma articulação sobrecarregada, vamos colocar aqui um exemplo de um paciente meu que tinha uma lesão na coluna e esse paciente estava com dificuldade até de caminhar.
Como esse paciente vai sair desse quadro clínico para voltar para a atividade física de forma regular? É muito desafiador e às vezes levam meses. E durante esse período desses meses, não é só uma questão física que está piorando, é uma questão emocional também. O paciente ele vai ficando quase deprimido, né, de não poder fazer as atividades dele que ele faria normalmente. E usar, por exemplo, uma oxandrolona em doses baixas, num tempo limitado, pode ajudar a aliviar essa articulação, por exemplo, na coluna, para que esse paciente consiga voltar às atividades. Eu tenho um paciente exatamente assim, esse paciente não conseguia nem caminhar, e a gente fez uso da oxandrolona por um período curto, e esse paciente voltou a treinar com uma velocidade muito mais rápida do que ele teria feito sem o uso dos hormônios. Existem outros também, como a nandrolona e outros hormônios que ajudam, inclusive, a aliviar a articulação. Existem alguns estudos mostrando a nandrolona para lubrificação articular, existem benefícios. Quando a gente fala em hormônio, a gente precisa entender que eles têm boas aplicações, mas precisa ser usado sempre na menor dose possível, sempre avaliando os exames e dosando riscos e benefícios. Eu acho que o grande erro do hormônio é o abuso. O uso adequado, ele traz grandes benefícios, né? A gente viu muito isso, Rick, no Covid. Os nossos pacientes saíram do CTI nas cadeiras de rodas. E como esse paciente ia voltar a andar? Ele perdeu muita massa muscular. O uso de anabolizante em tempo curto e em tempo controlado fez com que esses pacientes se recuperassem melhor. Então tem uso sim, precisa ter cautela, precisa ter muito estudo, mas eu acho que também negligenciar a possibilidade do uso pelo nosso desconhecimento, pelo medo ou pelo mito, é uma maneira de tratar de forma inadequada um paciente que poderia se recuperar melhor. Então acho que tem sim aplicação positiva. É bem legal, acho que deixa claro aí, né, nesse caso que as possibilidades, né, que a gente tem ciência para isso, mas o paciente, né, o fisioterapeuta tem que procurar alguém sério, né, para encaminhar esse paciente para ter esse acompanhamento, né, que pode contribuir, né. Cara, e assim, se a gente vai para o esporte, mais uma vez, de alto rendimento, o detalhe faz toda a diferença, né? Para o nosso paciente que tem tempo para esperar, não é uma lesão que esteja o limitando tanto, ele não está afastado do trabalho, ele não está barrando o sonho de ser um atleta, talvez não faça sentido. Mas no esporte, talvez faça sentido menos vezes, mas no esporte, cada dia que a gente volta o nosso atleta mais rápido, cada semana que a gente deixa ele que ele estaria afastado, a gente está fazendo uma super contribuição para as finanças do clube em relação à redução do prejuízo. Nós estamos contribuindo para a carreira do atleta, né? Deixando ele menos tempo afastado e tendo menor repercussão. Nós estamos contribuindo para o clube em relação a, pensando no futebol aqui, pensando em todos os efeitos deletérios do afastamento do atleta nos resultados, enfim. Eu acho que é algo a ser pensado porque o detalhe importa muitas das vezes, né? A gente conseguir acelerar ou conseguir otimizar faz todo sentido em certos cenários. Perfeito. Bom, então eu acho que foi sensacional o nosso bate-papo, eu acho que nos ajudou muito, a mim ajudou demais, espero que, tenho certeza que para os nossos ouvintes também vai ajudar demais, então vou passar as palavras finais aqui pro Thiago, lá já te agradecendo e dizendo que a gente vai combinar mais vezes pra gente conversar mais por aqui. Obrigadíssimo, viu? Eu acho que faço minhas palavras do Rick, acho que foi bem legal lá. Eu acho que todo mundo que tá aqui nos vendo e nos ouvindo vai gostar demais. E já antecipando, né, o seu agradecimento a você e quem tá vendo, quem tá ouvindo aí. Comenta aí nas redes, manda as dúvidas, né? Manda comentários pra gente continuar essa discussão nas redes sociais aí. E Laila, de novo, obrigado. Deixa aqui um momento para você se despedir, deixar seus contatos, onde que o pessoal pode te encontrar aí para buscar com parceria de algum acompanhamento, indicar paciente, fazer consulta, manda aí. Bom, agradeço demais ao Rick, ao Thiago. Eu realmente tenho uma grande admiração por tudo que a The Unit faz. Vou colocar aqui meu contato, né? Meu Instagram é @doutora.lailahame. Caso tenha alguma dúvida, mandem para os meninos, eu estou também disponível para responder. Eu acho que todo ambiente de discussão, de conhecimento, ele sempre traz crescimento para todo mundo, né? E eu gosto disso, eu acho que é um ponto que a gente se conecta muito nessa parte. E queria deixar aqui registrado como eu admiro vocês de entender que o trabalho multidisciplinar, ele entrega um resultado melhor para o paciente. Então, no final do dia, quem ganha são os próprios pacientes, que se recuperam muito melhor. E vocês sempre fazem isso dessa maneira, de forma brilhante. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês. Obrigada pelo convite. Valeu. Maravilha, pessoal. Nos vemos então no próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau.